Mas hoje nós vamos terminar a lição 4, página 22 da sua lição 4. Vamos orar? Pai, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, lava-me com teu sangue, purifica-me de toda iniquidade, Senhor. Nós estamos aqui agradecidos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Fala conosco, quebranta-nos, aproxima-nos de ti, Senhor, esta noite. Lava-nos de toda iniquidade. Me ajude, ó Pai, com seriedade, a santidade, ó Pai, a falar sobre ti, que eu venha falar sobre ti, dominado pelo Senhor, ó Pai. Não me deixe, ó Pai, cair em tentação. Guarda os meus lábios, os meus olhos, minha mente e meu coração. Pai, fala conosco poderosamente e que seja um tempo edificante, um tempo de confrontação, mas também crescimento na tua palavra. Obrigado por tudo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Lição 4. Na semana passada nós falamos, introduzimos o assunto sobre o que é pecado. Nós falamos sobre a origem do pecado, a origem do mal, ok? O mal, ele entra no mundo por causa do pecado, ok? Nós falamos isso semana passada. Deus não é o autor do pecado, embora ele, em seu plano perfeito e sábio, tenha permitido o pecado, tá bom? Mas Deus não é o autor do pecado. E nós vamos no ponto 2 falar sobre a soberania de Deus e o mal. Deus, em sua sabedoria, permitiu e permitirá o mal até determinado tempo, tá bom? A primeira pergunta que se deve encarar quando confrontamos a sabedoria de Deus com o mal é: se Deus é absolutamente soberano em poder, então por que ele, com um só movimento de sua mão, não elimina completamente o mal da sua criação? E essa é uma pergunta muito complexa, tá bom? Se Deus é soberano, se Deus reina, por que ele não elimina de uma única vez aí o mal que existe na criação? Já se deparou com essa pergunta alguma vez? Já ouviu essa pergunta alguma vez, né? Mas, enfim, tem um autor chamado Louis Schaeffer, e ele vai dar uma resposta muito interessante. É o seguinte: tem essa frase bem complexa inicial por ele, mas eu vou pegar bem aquela parte onde diz assim: o mal deve seguir o seu curso. Conseguiu encontrar aí na sua revista? Você vai primeira linha, segunda linha, na terceira linha. Você vai ver lá, o mal deve, apesar que o meu está na terceira linha, não sei como está aí no seu, tá bom? Mas o mal deve seguir o seu curso e fazer a sua demonstração total para que possa ser julgado, não como uma teoria, mas como uma realidade concreta. E aí esse autor ele vai apresentar alguns versículos bem interessantes. O julgamento de Deus, por exemplo, lá nos amorreus, né? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O trigo e o joio devem crescer juntos até o final dos tempos. Ele designou um dia no qual julgará o mundo com justiça através do homem que destinou. E o homem do pecado será revelado apenas na hora designada por Deus. Assim temos a revelação de que o mal deve continuar junto com o bem, até que cada um realize o seu fim determinado. Que o mal será julgado e destruído para sempre é o testemunho certo das Escrituras. Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. Assim diz a palavra do Senhor: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, é muito interessante o que o autor vai nos propor, né? Deus sabe porque ele permite o mal. Embora eu e você não entendamos, mas, segundo o autor aqui, o mal, ele precisa, ele existirá para que ele não seja só tido como uma teoria. Na verdade, para que as pessoas saibam que o mal não é uma teoria, mas uma realidade concreta. E no final, Deus julgará o mal. Pastor, me explique a existência do mal, porque o mal existe? Não sei.
mas tudo acontece e acontecerá para que Deus receba a glória, tá bom? O microfone está um pouquinho ruimzinho aí para vocês? Mais ou menos? Estou conseguindo ouvir bastante? Bem? Tranquilo? Tá bom. O autor ele vai falar... Alguém tem uma pergunta sobre a soberania de Deus nesse quesito? Não? Senão, se você tiver qualquer coisa, o Wesley pode responder lá no fundo, né, Wesley? Ou o Joshua. Tá bom. O autor ele vai colocar o terceiro ponto dele aí, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, com todo respeito. Tá bom? Essa é a opinião do pastor de vocês. Eu acho um ponto um pouco desconexo, tá bom? Se você leu aí a revistinha na sua casa, provavelmente você ficou boiando. Eu fiquei um pouquinho boiando no começo, tá bom? Mas o resumo desse ponto é o seguinte, lá no finalzinho, alguém resumiu assim: quando o homem prova da árvore e morre, é o ato da desobediência a Deus que gera a morte e não a ação do fruto sobre ele. Ele está falando sobre a origem do mal, ok? A origem do pecado. O pecado não é o fruto da árvore do bem e do mal, mas o pecado é a ação de desobedecer a Deus, tá bom? Entenderam? O pecado não é a fruta em si, não é a fruta, mas sim simplesmente foi o ato de desobedecer a Deus, tá bom? E aí temos, na sua página 23, 4 respostas bíblicas sobre o que é o pecado. Na semana passada nós fizemos essa pergunta, o que é o pecado? Nós falamos que o pecado é o quê? É errar o alvo. O pecado também é o quê? Transgressão. O pecado é o mal, ok? O mal moral, ok? O pecado é o mal moral, que na verdade o pecado é o mal moral. Mas enfim. E aí o autor ele vai apresentar 4 respostas bíblicas sobre o que é o pecado. Primeira resposta lá, na sua página 23. Pecado é a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus para os homens. O que vocês acham dessa frase? Leiam bem com atenção. Pecado é a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus para os homens. O que vocês acham dessa frase? Entendeu, não entendeu? Compreende, não compreende? Concorda, se concorda? O que vocês acham? É bíblico ou não é? Alguém tem algo a opinar? Não? Tá bom. Eu honestamente digo que eu acho um pouquinho estranha essa frase. Ok? Você fala, nossa, pastor, aonde é estranho? Né? Porque o que é essa incapacidade? Qual palavra nós poderíamos usar para... Não para incapacidade, mas isso se trata sobre o que, essa incapacidade? Alguém sabe me dizer? A incapacidade de alcançar o padrão de Deus. Chama-se o quê? É uma pergunta estranha, né? Cadê o canetão? Foi arrebatado. Alguém viu o canetão? Ah, tá aqui. O que é essa incapacidade? Tá todo mundo com sono? Tá bom. Dona Maria. Vou acordar vocês. A incapacidade de alcançar o padrão de Deus está relacionado ao que do homem? A natureza. Ó, respondeu para a senhora, hein? Depois você faz o pix lá para ele. Wesley. Tá bom? Essa incapacidade está relacionado com a natureza ou a limitação humana, tá bom? Alguém poderia me achar uma referência bíblica para a incapacidade do homem de alcançar o padrão de Deus? Eu vou mostrar porque eu acho estranha essa frase, tá bom? Por mais que assim, né? Tem o seu conteúdo bíblico, mas eu acho que daria para reformular ela, tá bom? Fica um pouquinho estranho essa frase. Eu já vou me retratar aí, tá bom?
Mas onde nós podemos encontrar na Bíblia essa ideia de que o homem é incapaz de alcançar o padrão de Deus? Vai lá, Romilson. Pode abrir a Bíblia, mãe. Olha, tem aquele texto, Paulo, no Deus ele diz, miserável homem que sou, tenho me dado a dessa morte. Ok. Ele compreende o pecador e quando ele estiver no corpo humano, ele vai ser pecador. Tem que preparar o corpo dessa morte, no sentido que é carne ainda. Ok. Quando ele também fala o bem que ele quer fazer, ele faz, e o mal que ele quer, ele faz. Portanto, ele também ainda é carne, quando ele for, ele vai ser pecador. Embora justificado pela fé, mas ainda é pecador, não conseguindo alcançar o padrão total de Deus. Ok. Ótimo. Marco apresentou alguns pensamentos aí. Há um versículo que fala que o homem é incapaz de alcançar o padrão de Deus. Ou que ele não se submete ao padrão de Deus. Melhor. Ajudei. Citei aí Romanos. Ok, Romano 3 vai falar disso. Vai falar um pouco da natureza humana. Mas Romanos capítulo 8, versículo 7, vai nos dizer assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, o padrão de Deus, a justiça de Deus, nem mesmo pode estar, tá bom? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu digo assim, o primeiro ponto, o autor ele pergunta para nós, ou ele lança a pergunta: o que é pecado? E ele vai falar: pecado é a incapacidade. A incapacidade tem a ver com a natureza, ok? Então, pecado é a natureza do homem. Ok, tudo bem, né? A minha natureza é pecaminosa, ela não alcança o padrão de Deus. Mas o que eu quero dizer é, uma vez que ele faz a pergunta, o que é pecado? O que é pecado para você? O que é pecado para vocês? É tudo que desagrada a Deus. Então, a resposta que nós esperamos é o quê? Algo mais direto, tá bom? Então, do jeito que ele formula a frase, fica um pouco complexo para nós entendermos. Então, eu gosto de deixar bem claro a frase. Eu sou uma pessoa normal, entende? Às vezes eu tenho muita dificuldade de entender algumas coisas. Então, ele escreveu bem belo aqui, mas para responder de forma direta e precisa a pergunta o que é pecado, a frase que encaixa aqui para o pensamento do autor é: a falta de conformidade com o padrão estabelecido por Deus. Ou seja, quando eu e você não nos conformamos com o padrão de Deus, é pecado. Por exemplo, Deus estabeleceu na sua lei que mentir é pecado. E eu estou mentindo. Eu não estou me conformando com o padrão de Deus. Logo, eu estou pecando. Ok? Então, eu sei que eu sou meio paranoico com algumas coisinhas, né? Tento colocar tudo alinhado, mas pecado, então, é a falta de conformidade com o padrão estabelecido por Deus. Ele vai colocar algumas referências aí, que eu acredito que a primeira, ela se encaixa, a segunda, por mais bela que é, mas não se encaixa aqui com o nosso, com a proposta da resposta aí do nosso autor, tá bom? Vamos lá. A segunda resposta aqui, o que é pecado? Pecado é a quebra da lei divina, tá bom? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Já viu essa ilustração? Que a lei de Deus, ela é como se fosse um elo de uma corrente, ok? E no final dessa corrente há um peso. Quando você quebra essa corrente, um elo dessa corrente, o peso todo cai. Ou seja, o fato de você quebrar somente um ponto torna você culpado de todos os pontos da lei, ok? Terceira resposta aí sobre o que é pecado. Todo pensamento mal é pecado. E aqui gera uma certa dúvida. Faço a pergunta para você. Todo pensamento mal é pecado? Sim ou não? E por que sim e por que não?
Vamos lá, Dona Estela. Por que todo pensamento mal? A senhora concorda com a frase que todo pensamento mal é pecado? Sim ou não? Veja bem. Cuidado com o laço do pastor. Todo pensamento mal é pecado ou não? O que vocês acham? Dona Esther? Tá vendo? Todo pensamento mal é pecado ou não? Eu tô vendo que vocês estão meio cansados hoje, eu entendo, né? Estava cansado, sem força, desanimado, né? Vai lá, Dona Esther, todo pensamento mal é pecado ou não? Wesley? Acredito que sim. Base bíblica. Eu gosto de fazer isso, tá bom? Nem sempre quando eu pedir uma base bíblica, vai ter, tá bom? Mas se a gente olhar a lei em si, várias coisas ela coloca a referência como se a única coisa que é exigir a lei é a ação. Ok. Quando Jesus vem, a gente vê que muitos de nós achamos que aquilo ele diminuiu as exigências da lei. Na verdade, ele aumentou. Essa referência aqui é um exemplo. Ok. Então, acredito sim, e não só as ações, mas também todos os pensamentos que nós fazemos mal. Ok, ótimo. Legal essa ideia, é bíblica, tá bom? O pessoal daqui a pouco vai estar gravado lá, herege, né? Mas não é essa ideia, tá bom? Porque eu gosto de analisar o todo, englobar tudo, tá bom? Mas Wesley, ele deu um versículo fascinante que tem aqui na revista, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, ok? E nós precisamos entender as etapas do pecado para afirmar que todo pensamento mal é pecado, ok? Nós já vamos discutir. Talvez no nosso momento de dinâmica, nós vamos discutir 4 perguntinhas, tá bom? Eu vou citar talvez aí algumas delas, ou uma ou outra, mas no momento de dinâmica nós vamos discuti-las, tá bom? Irmã Letícia? Ai. Nisso pensai, seja isso. Ok, exatamente, muito bem. Tá bom, vamos lá. Imagine, pergunta 3. Ela vai se encaixar nesse pensamento, ok? Ser tentado é pecado? Ser tentado. E se vier um pensamento de tentação na sua mente, é pecado? Logo, nem todo pensamento mal é pecado. Ok? Calma, calma. Abaixem as pedras. Vamos imaginar. Passa alguém mal vestido na sua frente. Pum. Sua carne, falar o quê? Olha, vê, cobiça. Vem um pensamento mal. Ok? Esse pensamento é errado, ok? Mas o que torna o pecado? Consentir com esse pensamento. Ok? Então, acatar esse pensamento, respeitar ou dar ouvidos ao pensamento. Ok? Nós já vamos responder essa pergunta na dinâmica, mas eu quero mostrar para vocês. Veja bem. Sobre esse terceira resposta aqui, o que é pecado? Ele está falando sobre a mente. Todo pensamento no qual eu concordo, todo pensamento que eu concordo, todo pensamento mal que eu concordo, que eu aceito,
é pecado. Agora, ser tentado em sua mente, vem pensamentos, e nós vamos ver isso, vem pensamentos errados constantemente, nós vamos ter essa luta. Mas não necessariamente, quando eles passam em nossa mente, nós pecamos. Ok? Não é porque esse pensamento passou na nossa mente que eu pequei. Agora, quando eu dou joinha para ele, é pecado. Agora, vocês têm total direito de discordar de mim e que comece... Não sei se essa discordância vai começar agora ou nós podemos ter um momento de discordância, tá bom? Mas é gostoso isso, tá bom? Alguém tem uma dúvida nesse ponto? Ou quer deixar a briga para no momento da dinâmica? Vamos deixar a briga para o momento da dinâmica? Tá bom. Nós já voltamos para essa pergunta, tá bom? É melhor explicar, né? Porque chega lá o pessoal lá do vídeo achando que, né, essa igreja batista é herege e tal. Mas, não, nós não somos hereges, tá bom? Tem tanto versículo interessante sobre isso. Mas fique tranquilo, tá bom? A Bíblia retrata sobre a luta do pecado na vida do crente. Gálatas capítulo 5, me falha a memória. Gálatas 5 retratará a luta interna que o crente tem em seu ser. Lá no capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Ou seja, Paulo ele vai nos dizer aqui que há uma batalha constante no ser do cristão. Há uma batalha constante no coração do crente, o Espírito tentando vencer, a carne tentando vencer. E aí Paulo fala, olha, se você andar com Deus, se você for ouvir a voz de Deus, se você se sujeitar à palavra de Deus, você não satisfará, não atenderá os desejos da sua carne. Então os desejos existem. Existem pensamentos, vem pensamentos errados. Por exemplo, quando alguém buzina, né, e você está certo, e você, irai-vos e não pequeis. Vem coisas erradas, ok? Agora, quando você vai para Romanos, capítulo 6, Paulo vai nos mostrar o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Que de maneira, ou como eu posso saber que o pecado está reinando em minha vida? Alguém sabe me dizer? Como eu sei que o pecado é o Senhor da minha vida ou está mandando na minha vida? Quem pode me responder essa pergunta? Romanos capítulo 6. Eu acabei de citar o versículo. De maneira o quê? Romanos 6, vamos lá. Romanos 6, 12. Eu só estou respondendo já para eles não depois tacarem pedra na igreja, tá bom? Falar que a gente é herege. Então já estou aproveitando, já dando essa resposta, né? Que hoje em dia no YouTube só cortam as coisas, né? Errada. Ó, o pastor herege e tal, tá bom? Mas depois aí tá tudo certinho lá. Romanos 6,12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, o pecado reina em meu corpo, ele está sendo o Senhor da minha vida a partir do momento em que eu o obedeço. Ok? Então, tá lá a proposta de Satanás para mim. E a proposta é real. Mas o pecado é quando eu atendo esta proposta. Ou seja, todo pensamento mal, né? Na realidade, para que esse pensamento mal seja pecado, ele primeiro tem que ser consentido. Tem que ser concordado por minha pessoa. Caso eu rejeite, olha, Senhor, isso, Pai, me ajuda, mas isso, eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que isso é errado, isso é abominável, Senhor. Afasta, arreda-te, Satanás. Esse pensamento foi rejeitado por mim, logo esse pensamento não foi praticado, logo ele não foi, logo ele não é um pecado, tá bom? Respondida a pergunta. Depois nós vamos pro fight aí, tá bom? As pedradas aí, tá bom? Mas só para a gente defender o nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? E aí para que essa igreja não seja tida como herege. Tá bom, vamos lá. A quarta resposta aí do autor. Alguém passou ali? Lucas? Tá bom. Obrigado. Só para não, né? Vai que... Vamos lá.
Pecamos quando sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos. E nós vamos para a quarta pergunta aqui de baixo. Se eu deixar de ajudar alguém, é pecado? Ok? E eu gosto sempre de ampliar o contexto. Vamos supor que há uma pessoa de má índole no farol, todo mundo sabe que ela pede dinheiro não para para a subsistência da vida dela, né, para manter a sua vida, mas para o vício. E ela conta uma história muito triste. Deixar de ajudar essa pessoa é pecado? Ok? Tá vendo como é interessante as perguntas? Como é interessante pensar. Michael, tem alguma coisa? Ok. Geralmente ela veio para enganar. Eu concordo com ele. Quando a gente pode, realmente é real a necessidade da pessoa. Ok. Ele pode fazer o que ele faz, espera, mas sendo real a necessidade da pessoa e não enganação. É o caso das pessoas. Aham. 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 Ok. Eu vou completar com a minha esposa falando. Exatamente. Eu falo para ela, como servir? Por exemplo, uma pessoa que eu sempre procurei ajudar no centro, é uma moça que você já viu, que ela trabalha, uma criança que pode ficar. Ok. Foi para ela, eu sou muito mais cuidado dela, eu nem comprava balinha, eu passava, dava mesmo para ela, porque eu fui uma irmã que eu via, que estava com duas condições andando nos braços, pedindo. Aham. Aham. Ok? Muitas vezes ficar atento, tinha um senhor também que eu via na academia aqui, que você vê cada vez que ele rolava a faixa na perna, ele estava. E eu já vi ele outro dia trabalhando, eu vi tirando a faixa e andando. Rapaz, olha, aquilo que parecia impossível, né? Tá bom. Letícia tem a palavra? Aham. Sim. Sim. Ok? É muita questão de sabedoria. É o discernimento de espírito. É muito legal. Tem pessoas que fazem o quê? Ah, me dá 10 reais para gasolina. Peraí, vou lá, vamos lá com você. Vou lá com você lá no posto lá comprar gasolina. Não, não, eu vou lá. Não, você quer gasolina, eu vou te ajudar. Ok? Então você já freia a pessoa. Você quer saber se é maldade mesmo, se a pessoa está usando aquele dinheiro para o mal. Se ela rejeitar, você tem uma boa chance de saber ali que é maldade. Ok? Então é muito discernimento. Cristo nos pede o seguinte, que sejamos simples, como as pombas, e prudentes como as serpentes. Nós, muitas vezes, somos simples. Bom dia, boa noite, né? Boa tarde ali. Mas esquecemos da prudência que requer aos salvos, né? Então, por exemplo, se tem um morador de rua, né? Alguém que você vê lá necessitado, às vezes está no frio. Poxa,
Então, um casaquinho, né? Honestidade real. Agora, isso é ser simples. Prudência. Vou convidá-lo para entrar no meu lar? Eu não sei quem é. Ok? Vou convidá-lo para olhar a minha casa? Prudência. Então, vou convidá-lo para estar com meus filhos? Eu não sei quem é. Eu não sei o que essa pessoa faz. Então, nós temos que ter sabedoria. Então, temos que avaliar muito bem as condições e tentar agir com sabedoria. Requer de nós sabedoria. Agora vamos falar sobre os irmãos da fé. Ok? Aparentemente, todos nós somos irmãos. Então, se você ouve que o seu irmão está precisando de ajuda, irmãos, e nós fechamos o coração, primeiro João fala, como você diz que ama a Deus? Né? Então, você está vendo o seu irmão precisando de ajuda, às vezes de um remédio, às vezes ele disse lá, ora por mim, às vezes ele conta, olha, esse mês vai ser difícil pagar o remédio da minha filha. Irmãos, se nós estamos vendo essas necessidades no meio do povo de Deus e não estamos fazendo nada, nós estamos pecando. Ok? Agora, no quesito lá fora, claro, nós temos que ter discernimento. Por quê? O mundo jaz no maligno. Eu não sei qual é a intenção dos filhos das trevas. Então eu tenho que ter o quê? Discernimento, sabedoria para, pai, me mostra se isso é real ou é mentira. E se for mentira e você fez o bem? Agora é ele com Deus. Deus vai cobrar ele, porque ele está em pecado, está mentindo. Tá bom? Mas isso aqui é bem legal. Alguém tem mais algum comentário? Uhum. Nesse contexto, ele está falando exatamente o que ele falou. Uhum. Por exemplo, as pessoas dizem assim, estive preso, foste me visitar. Naquele contexto, o servo de Deus era preso. Uhum. E quando ele fala que desses meus pequeninos, eles são falando dos irmãos da fé. Uhum. Essas pessoas mal intencionadas, pega, por exemplo, os moradores de rua no contexto de Jesus. Uhum. A maioria daqueles moradores de rua era porque não tinha INSS, eles não tinham suporte para sobreviver. Realmente, eram os gostos que não podiam trabalhar. Ok. O nosso contexto hoje de morador de rua é totalmente ao contrário. As pessoas que têm saúde podem trabalhar, porém também vai ter o risco. Ok. Às vezes, pode soar até um pouco mal, mas muitas vezes é o juízo mesmo sobre o pecado da pessoa. Não que a gente deve ignorar, não ajudar, Sim. nada disso. Mas a Bíblia diz aquele que não trabalha, não come. Sim. E o contexto delas, às vezes, a entrega ao vício. Sim. É muita questão de discernimento. Lembra também da parábola das 10 virgens. Ok? Tem as prudentes e as insensatas. Então nós temos que ter muito discernimento em tudo isso. Mas vamos nos limitar ao contexto da fé. Irmãos, se há necessidade nesse meio, por isso que a gente tem que ter comunhão. A comunhão é muito importante. Por quê? Você sabe o que o irmão comeu, o que deixou de comer. Você sabe se o irmão está doente, está bem. Se você sabe o que está acontecendo nele. Então a comunhão é muito importante por isso também. Para sabermos como ajudar uns aos outros. Wesley? Ok. Ok. E também Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está levando. Ok. Sim, exatamente. É muita questão de discernimento. Por exemplo, você está no seu trabalho e você está vendo o seu colega com dificuldade de carregar um peso e você vê lá ele lá se matando para carregar aquilo. E você olha, não, mas ele se vira. E você poderia ajudá-lo? Você está pecando. Então, o pecado é muito mais profundo do que nós pensamos, tá bom? Mas vamos lá. Na página 23, entramos aí no próximo ponto, na verdade, no terceiro ponto da lição, conceito de pecado no mundo atual. Novamente, eu acho muito interessante quando o autor ele apresenta a sua fonte de pesquisa, tá bom? Ele não vai apresentar a sua fonte de pesquisa aqui. Então, nós vamos partir da ideia do que nós estamos presenciando, tá bom?
ou qual é a filosofia, o pensamento das pessoas ao nosso redor sobre o pecado, tá bom? Ele vai citar aí algumas coisas, mas nós vamos partir aqui direto aí para a nossa conversa, tá bom? Mas, na sua opinião, ou pela sua vivência, o que as pessoas acham que o pecado é? Alguém gostaria de citar um exemplo? O que o pecado é para o mundo? Letícia? Ok? Ok? Tá bom? Isso é interessante. Eu não tenho uma palavra, eu tentei colocar algumas palavras para esses pensamentos, mas que palavra nós poderíamos dar a essa ideia aí? Tenta pensar aí, daqui a pouco você dá essa palavra, tá bom? Mas vocês acham que as pessoas lá fora acham um pecado inofensivo? A ideia de pecadinho, né? Foi só uma mentirinha, né? Não, mas veja bem, eu tava aquela moeda lá, era 10 centavos lá do meu amigo, ele nem vai dar falta. Sempre aquela ideia inofensiva. O pecado, né, tem o tamanho, né? Aquela ideia de, olha, isso aqui não é nada, é um pecadinho, é inofensivo. Também outra ideia aí do mundo, a ideia de justificar as suas transgressões, seus pecados, né? Rapaz, por que você fez tal coisa? Mas foi porque eu fiz isso porque tal pessoa fez isso comigo. É sempre justificar, é sempre se desculpar aí com as suas atitudes, tá bom? Outra área aí, comparar-se. Bom, eu sei que eu sou pecador, mas olha, aquele ali é pior do que eu. Aquele é terrível. Né? Meu vizinho, rapaz do céu. Outra ideia também de comparar, né? Olha, eu sei que eu não, né? Só dando ilustrando aqui. Fulano e tal, né? Vou imaginar aqui um personagem, tá bom? Vai que o pessoal acha que eu tô bebendo, fumando, né? Mas, enfim. Eu faço isso, eu fumo. Eu não, mas, né? Fulano e tal fuma, faz isso, aquilo outro. Mas eu não matei, não roubei, não adulterei, não fiz isso, não fiz aquilo outro. Eu faço tais coisas, né? Quando eu chegar lá no céu, terá uma balança, né? E Deus vai pesar, e eu sei que eu sou uma pessoa boa. Né? Então você vê esses conceitos de pecado aí por fora. Alguém tem mais alguma ideia aí de conceito de pecado? Que as pessoas defendem aí fora? Não? Certeza? Tá bom. No último ponto aí, o autor ele vai apresentar a consequência do pecado de Adão para a raça humana. Vai falar sobre a ausência de comunhão com Deus, né? O pecado ele nos afasta de Deus, ok? O pecado nos torna inimigos de Deus. Quando Adão pecou, ele amaldiçoou a raça humana com o pecado, ou seja, tornando-a distante do Senhor. O pecado, uma das consequências do pecado é a corrupção interna da natureza humana. Outra consequência, sentimento de culpa. Outra consequência, conflito com o próximo. Lembra lá de Caim e Abel? E outra consequência aí do pecado é o sofrimento e morte. Tá bom? Bom, agora, que hora que é agora? Falta 5 minutos? Tá bom. Nós vamos parar por aqui. Eu vou parar um pouquinho mais cedo. E já vou adiantando para os irmãos, se possível, estudem a lição 6. 6 perguntas, olha, combinou certinho, né? Lição 6. 6 perguntas importantes sobre o pecado para a próxima semana, tá bom? Eu vou deixar 5 minutinhos aí para os irmãos, para os irmãos depois aí estudarem essas perguntas, tá bom? Nós vamos encerrar daqui a pouco, nós já vamos encerrar na realidade. O homem é incapaz de alcançar o padrão de Deus? Primeira pergunta. O homem consegue alcançar o padrão de Deus?
Segunda pergunta. Mentir, mesmo que para o bem, é certo? Vamos imaginar que alguém está lá, está querendo matar tal pessoa. E aí ele chega para você, ei, fulano tá aí, e ele tá e tá debaixo da cama. Ok? O que você faz? Mentir, mesmo que para o bem, é certo? Pensa nisso aí, tá bom? Terceira pergunta. Ser tentado é pecado? Tem um exemplo maravilhoso, lá em Mateus capítulo 4. Quarta pergunta. Se eu deixar de ajudar alguém, é pecado? E aí vocês podem apontar, tá bom? Vamos ter um tempo então de dinâmica, 5 minutinhos, e aí depois nós podemos conversar no café, tá bom? Vamos agradecer. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado para os nossos irmãos e irmãs, abençoa nosso povo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado e obrigado por essa aula. Em nome de Jesus, amém.